Olá pessoal, bem, vamos dar continuidade às nossas resoluções de lista de exercícios do conteúdo sobre pensamento quantitativo. Nessa lista nós iremos trabalhar com mais um objeto matemático que já foi trabalhado anteriormente na disciplina, no caso as funções. Então a gente vai, através dessa lista de exercícios, entender como é que nós podemos utilizar funções, pegar certas propriedades das funções, ou seja, as funções injetivas, funções subjetivas, né? E usar essas propriedades para contar objetos em determinados conjuntos. Vamos à nossa lista. Bom, a nossa lista ela começa com uma demonstração. Então, observemos bem. Demonstra os seguintes teoremas. Sejam a quantidade de elementos de um conjunto X igual a M e a quantidade de elementos de um conjunto Y igual a N. Se existe alguma função f de x em y que é injetiva, então M será menor ou igual a N. Então, o que é que nós vamos trabalhar nessa questão? Nós vamos apresentar uma demonstração em que, se eu tenho uma função f de x em y e essa função é injetiva, significa que a quantidade de elementos do conjunto x é menor do que a quantidade de elementos do conjunto y. Ok? Então, nós vamos utilizar a prova por contradição para fazer essa demonstração. Observe bem. Vamos provar por contradição. Suponha que a quantidade de elementos de x é maior do que a quantidade de elementos de y. Então, veja que a gente já está trabalhando a nossa prova por contradição. Ou seja, M será maior ou igual a N. Se f é injetiva, então cada elemento de y pode ser imagem de no máximo um elemento de x. Como y é igual a n, pode haver no máximo n elementos de x com imagem em y. Mas a quantidade de elementos de x é igual a m e m é maior do que n. Então existem elementos de x que não têm imagem. Esse fato contradiz o fato de x ser uma função. Portanto, m é menor ou igual a n. Então, a gente provou por contradição, chegando à conclusão de que, se aquela condição inicial fosse verdadeira, a condição que inicia a nossa contradição, então nós não teríamos uma função. Mas aí a gente está entrando em contradição. Vamos ao teorema B. Sejam a quantidade de elementos de x igual a m, a quantidade de elementos de y igual a n. Se existe uma função, alguma função f de x em y, que é sobrejetiva, então m é maior ou igual a n. Então, no item A, nós demonstramos uma função injetiva e na letra B nós iremos demonstrar quando a função for sobrejetiva. As questões relacionadas a funções injetivas e sobrejetivas já foram trabalhadas anteriormente quando nós trabalhamos o pensamento relacional, que foi quando a gente iniciou a trabalhar com funções aqui na disciplina de matemática discreta. Veja que a demonstração é bastante simples, né? Como f é sobrejetiva, então todo elemento de y é imagem de pelo menos um elemento de x. Seja o elemento y pertencente ao conjunto y, existe pelo menos um x pertencente ao conjunto x, tal que f de x é igual a y. Portanto, o número de elementos em x deve ser maior ou igual ao número de elementos em y, ou seja, m maior ou igual a n. Veja que foi uma demonstração mais simples do que a demonstração anterior. Que a demonstração anterior nós trabalhamos uma demonstração por contradição. E na demonstração por contradição, ela tende a ser um pouco mais extensa do que a prova direta, que é essa que a gente fez no item B. Vamos para a segunda questão. Quantas maneiras existem de rearranjarmos as letras da palavra explosão? Então, observem que essa palavra explosão, nós podemos encará-la como sendo um conjunto formado por diversos elementos, né? Porém, nós temos aqui a letra O, que ela aparece duas vezes. Então, para efeito de simplificação dessa ideia de conjunto, a gente poderia estabelecer um índice 1 para esse primeiro O e um índice 2 para o segundo O, para a gente diferenciar eles.
certo? Então, para rearranjar as letras da palavra explosão, precisamos considerar que há letras que se repetem, que foi o que eu acabei de dizer. Vamos identificar essas repetições. Nós temos um total de 8 letras e o O aparece 2 vezes. Ora, a gente vai usar a forma da permutação com repetição, que no caso seria essa daqui, em que N é o número total de elementos, NI é o número de repetições do elemento I. Ok? Então, dessa forma, nós vamos ter P igual ao fatorial de 8 sobre o fatorial de 2, né? E aí nós teremos 20.160 maneiras diferentes de rearranjar as letras da palavra explosão. Ok? Bem, vamos aqui para a terceira questão. Considere um diagrama com N retas em que cada uma cruza com todas as outras, mas não existem 3 retas passando por um mesmo ponto. Então aqui nós temos um exemplo, né? Nesse diagrama, então eu tenho uma reta cruzando todas as outras, né? Cada reta dessa cruza todas as outras, porém, né, não existem 3 retas passando por um mesmo ponto. Observe que essas retas elas acabam formando o quê? Um triângulo. Então esses triângulos que são formados estão em função dessas retas. Seja Y o conjunto de todos os pontos de interseção e seja X o conjunto de todos os conjuntos de duas retas. Ou seja, o conjunto X, L1 e L2 está o quê? L1 e L2 são retas distintas no diagrama. Dado uma função f de x em y, colocando f, L1 e L2 igual ao ponto em que L1 e L2 interceptam, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Explicar porque essa função f ela é função injetiva. Lembremos sempre, a função injetiva ela estabelece que para cada elemento x, do conjunto domínio da função está associado a, no máximo, um elemento y no contradomínio, né? E numa função injetiva, pode ser que o conjunto o contradomínio da função tenha uma quantidade de elementos maior do que a quantidade de elementos do domínio da função. Isso foi visto na aula sobre funções anteriormente, certo? Então, por que essa função f é injetiva? Observe bem. A função f é injetiva porque dois pares diferentes de retas L1 e L2 e L3 e L4 não podem se interceptar no mesmo ponto, isso foi colocado no enunciado da questão. Isso pode ser visualizado claramente no diagrama. Cada ponto de interseção é formado por exatamente duas retas e não há pontos onde 3 ou mais retas se encontram. Assim, se tivermos dois pares diferentes de retas, eles necessariamente se interceptam em pontos diferentes. E assim a gente tem a definição clássica de uma função. Explique por que f é sobrejetiva, né? Então vejam que a função f ela já foi demonstrado que ela é injetiva. Mas será que ela é sobrejetiva também? Observe bem. A função f é sobrejetiva porque todo ponto de interseção y que pertence ao conjunto y, ele é formado pelo cruzamento de exatamente duas retas. Então, o conjunto y é formado pelos pontos de interseção. O conjunto x contém todos os possíveis pares de retas. Observando o diagrama, cada ponto de interseção corresponde a um único par de retas. Não existem pontos de interseção isolados ou formados de outra maneira, né? Logo, nós temos aqui uma função sobrejetiva. Ok? Quantos pontos de interseção existem? Então, aqui já é uma questão um pouco mais desafiadora, que envolve as contagens. Mas essa contagem ela vai ser facilitada pelo que você compreendeu dos itens A e B. Então, para encontrar os pontos de número de pontos de interseção, né, como f é bijetiva, ou seja, ela é injetiva e sobrejetiva, nós vimos que a função f ela é bijetiva, porque ela tanto é sobrejetiva quanto ela é injetiva. Então, a quantidade de elementos de x é igual à quantidade de elementos de y. Então, essa é uma característica das funções bijetivas. O domínio da função tem o mesmo tamanho do contradomínio da função, quantidade de elementos. O número de pares de reta é dado pela combinação, n de 2, pois estamos escolhendo duas retas de um total de n retas para onde a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, nós estamos apenas aplicando uma seleção simples. Portanto, o número de pontos de interseção será dado por essa fórmula, né?
Então, por exemplo, se a gente tiver 5 retas, nós vamos ter 2 de 5, 5 vezes 4, dividido por 2, vamos ter 10 pontos de interseção. Então vejam como é interessante aplicar a aplicação desse pensamento, né, para obter essas quantidades, sem necessariamente você sair contando no diagrama quantos pontos de interseção haveria. Quarta questão. Explique por que, em uma classe de 36 alunos, sempre haverá um grupo de pelo menos 6 que nasceram no mesmo dia da semana. Nesse caso aqui, a gente vai usar o princípio da casa de pombos, que também foi visto em sala de aula. Ora, se eu tenho 36 alunos e um mês tem 30 dias, lógico e evidente, intuitivamente, nós já percebemos que vai ter gente que vai ter nascido no mesmo dia que outro coleguinha, certo? Vamos lá, temos 36 alunos que são nossos pombos, temos 7 dias da semana, que são nossas casas, né? Fazendo o uso da função teto, né, a gente chega o que? 6 arredondando para cima. Então, pelo princípio da casa de pombos, né, se distribuirmos 36 itens em 7 grupos, pelo menos um grupo deve conter 6 itens. Se não houvesse um grupo com pelo menos 6 alunos, o máximo de alunos seria o quê? 7 grupos de 5 alunos daria 35 alunos. Como temos 36 alunos, pelo menos um dia da semana deve conter 6 ou mais alunos. Então, observe que ele quer saber sobre os dias da semana. Eu tinha falado dias do mês, mas acabei me confundindo. Dias da semana. Ok? Então, se temos 36 alunos, pelo menos um dia da semana deve conter 6 ou mais alunos. Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: seja G um grafo simples com 2 ou mais vértices. Demonstre que existe um par de vértices em G com o mesmo grau. Então veja bem, nós temos aqui um grafo G, ele é um grafo simples, né? Um grafo simples que tem com 2 ou mais vértices. Demonstre que existe um par de vértices em G com o mesmo grau. Ora, como é que nós vamos fazer essa demonstração? Veja bem, seja G um grafo simples com n maior ou igual a 2 vértices, né, nós vamos ter o seguinte: em um grafo simples, o grau de cada vértice está entre 0 e n-1. Veja, quantidade de vértices menos 1. Portanto, os possíveis graus são 0, 1, 2 e n-1. Temos n vértices que precisam receber graus, mas só temos n-1 possíveis valores diferentes para os graus. E aí, mais uma vez, a gente vai aplicar o quê? O princípio da casa de pombos. Então, pelo princípio da casa de pombos, nós vamos ter n vértices, que são nossos pombos. Temos n-1 possíveis valores para os graus, que são as casas, né? Como há mais vértices do que possíveis valores diferentes de graus, pelo menos 2 vértices devem ter o mesmo grau. Portanto, em qualquer grafo simples com 2 ou mais vértices, sempre existirá pelo menos um par de vértices com o mesmo grau. Ok? Bem, esse estudo de técnicas de contagem utilizando funções, ele também tem sua importância dentro do contexto da ciência da computação. A gente pode destacar como, por exemplo, a fundamentação teórica para a análise de algoritmos. Os conceitos de funções injetivas e subjetivas que foram abordados na questão 1, eles são fundamentais para compreender a complexidade algorítmica, ou seja, análise de função de complexidade, O de n, O log de n, O n ao quadrado, compreensão de limites superiores e inferiores de algoritmos, o estudo da eficiência em diferentes estruturas de dados. No caso da disciplina de estrutura de dados, né, nós temos as funções hash, né, em que a injetividade é crucial para minimizar colisões, as árvores balanceadas, em que a análise de distribuição dos elementos, né, tabelas de dispersão, estudo de fatores de carga e dimensionamento. Okay? No desenvolvimento do pensamento combinatório, né, nós podemos destacar que a análise de permutações, que foi vista na questão 2, desenvolve habilidades como, por exemplo, habilidades essenciais para criptografia, né, a saber, análise de possíveis chaves em algoritmos de cifragem, o estudo de permutações em cifra de substituição, o cálculo de entropia em sistemas criptográficos. Na área de otimização, nós podemos destacar problemas de scheduling e alocação de recursos, análise de possíveis estados em problemas NP completos, algoritmos de backtracking e branch and bound. Na área de machine learning, nós podemos destacar análise combinatória em redes neurais, otimização de hiperparâmetros,
e o estudo de possíveis combinações em Ensemble Learning, né? Quando a gente fala de fundamentos para a teoria de grafos, né, vale a pena destacar que as questões 3 e 5 elas estabelecem base para redes de computadores, né? Então nós temos algoritmos de roteamento, análise de topologias de rede, otimização de caminhos e fluxos e protocolos de spanning tree. Na área de banco de dados, destaca-se o que? A otimização de consultas em grafos, a modelagem de relacionamentos complexos, a análise de dependências funcionais e normalização de esquemas. Já no campo da inteligência artificial, esse conteúdo ele serve como base para algoritmos de buscas, redes bayesianas e grafos de dependência, sistemas de recomendação baseados em grafos e análise de redes sociais e comunidades. O princípio da casa de pombos, que foi abordado na questão 4, ele desenvolve conceitos que são fundamentais para estruturas de dados avançados, como, por exemplo, análise de colisões em hash tables, dimensionamento de estruturas de dados probabilísticas, né? As chamadas Brown filters, garantias de desenvolvimento em estruturas randomizadas. Na computação distribuída, destaca-se a análise de distribuição de carga, garantias de balanceamento em clusters, estratégias de replicação de dados. E no campo da segurança de informação, temos análise de colisões em funções hash criptográficas, estudos de ataques de aniversário e dimensionamento em espaços de chaves, né? Esse conteúdo ele se integra em outras disciplinas como algoritmos e estruturas de dados, como a gente já viu, né? Teoria da computação e compiladores, certo? Também banco de dados. E também nós encontramos aplicações em áreas emergentes, como por exemplo a computação quântica, o blockchain, né? Deep Learning. No caso da computação quântica, a gente destaca a análise dos chamados estados quânticos ou também os algoritmos quânticos e correção de erros quânticos. No caso da tecnologia blockchain, funções hash criptográficas, árvores de Merkle e protocolos de consenso. No Deep Learning, destacaria a otimização de arquiteturas de rede, análise de gradientes, regularização e generalização. Bem, além do mais, esse conteúdo ele desenvolve algumas competências profissionais, como, por exemplo, o pensamento sistemático, né? Ou seja, a decomposição de problemas complexos, análise de casos limite, prova formal de correção e modelagem de problemas, né? Abstração de requisitos, identificação de variantes, formulação de soluções, né? Na área de otimização, nós teríamos o que? Análise de trade-offs, identificação de gargalos e melhoria de desempenho. Então, a matemática discreta, particularmente o estudo de funções e contagens, ele não é apenas uma base teórica, mas um conjunto de ferramentas fundamentais que permeia toda a ciência da computação, desde análise básica de algoritmos até aplicações mais avançadas em áreas emergentes como a computação quântica e Deep Learning. Esses conceitos são constantemente aplicados e reinterpretados. O domínio dessas ferramentas, aliás, desses fundamentos, diferencia um programador que apenas conhece sintaxe e linguagem de um cientista da computação capaz de analisar, otimizar e inovar em qualquer área da computação. Essa base matemática sólida é o que permite a compreensão profunda de conceitos, aliás, de sistemas computacionais e o desenvolvimento de soluções verdadeiramente eficientes e escaláveis. Finalizamos por aqui essa lista e a próxima lista será a última dessa nossa disciplina. Até mais!